de 18 a 25. Romanos, capítulo 8, de 18 a 25. Aqui encontramos o fio dourado da esperança cristã. A palavra de Deus nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que vemos, com o que não vemos, com paciência o esperamos. Bendito seja o nosso Deus. Obrigado, Deus Santo, pela cruz, pelo sangue derramado nela, pela nossa redenção e esperança, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Vocês têm a sensação de que a cada dia que passa a vida vai ficando mais complexa, que ela vai recebendo o agregamento de mais componentes danosos, perniciosos, complexos, complicados de se resolver? E de fato tem sido assim. A vida tem sido mais dura, a vida tem sido mais difícil e há uma necessidade cada vez maior das pessoas, de um modo geral, de recobrar ânimo, de buscar forças, sabe Deus lá onde, para que possam superar esses desafios cada vez mais frequentes. E é claro que diante dessas dificuldades, muita gente vê o desânimo bater a porta do seu coração. Muitas vezes somos tentados a largar de mão, a entregar os pontos, cada um dentro da sua realidade, dependendo da intensidade da luta que enfrenta, dependendo da intensidade da dor no seu coração em função dessas dificuldades. Mas, irmãos, a bênção é saber que em momentos aparentemente insolúveis, em situações aparentemente sem solução, em situações que se assemelham àqueles becos sem saída, onde olhamos e não enxergamos nenhuma saída clara, tangível, nada que nós possamos de fato usar como estratégia para nos libertar daquilo. Nessas situações, e apesar delas, nós que somos crentes no Senhor Jesus e que confiamos no Senhor Jesus, vemos surgir dentro de nós esse tesouro inestimável, que é a esperança, e não é qualquer esperança, mas é a esperança em Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. É muito triste, gente, pessoas sem esperança, mas nós somos filhos da esperança. Nós somos movidos à esperança. Nós somos empurrados para a vida pela esperança em Cristo Jesus. Nós somos
erguidos do chão por essa esperança. Nós somos tirados do charco de lodo da desesperança e da desilusão sem Deus e somos colocados sobre uma rocha firme, porque essa esperança, ela não se baseia em alguma ideia humana, em algum subterfúgio humano. Essa esperança não provém de origem humana, mas a nossa vida está posta sobre a rocha dos séculos, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e é dele que emana a nossa esperança, é dele que emana aquilo que nos sustenta, aquilo que nos põe de pé e aquilo que nos faz ir adiante e continuar a nossa caminhada. Como eu dizia, é muito triste viver sem essa esperança. As pessoas que não conhecem a Cristo verdadeiramente têm esperança, mas é uma esperança falida. É uma esperança fadada à morte. É uma esperança que subsiste por um tempo, mas não por todo o tempo. É uma esperança que resiste a algumas pressões, mas não a aquelas pressões de intensidade maior. E pessoas que perderam a esperança acham que a esperança deles é igual à esperança que temos. Eu já tive diante de mim pessoas que não conheciam a Cristo e que disseram: pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, pedir ajuda, porque a minha esperança está por um fio. Para as pessoas que não conhecem a Cristo, a esperança é isso, é uma coisa frágil. É uma coisa que é levada por qualquer dificuldade. A esperança para essas pessoas é uma coisa que não vai resistir por muito tempo. Eu até concordo que a esperança é como um fio que acompanha-nos a vida inteira. Mas, ao contrário do que se pensa, a esperança do cristão é um fio dourado, é um fio precioso, é um fio ultra resistente. A esperança do cristão é algo que resiste às mais duras provas e subsiste diante dela. Porque, como disse, não vem de nós, está em nós, mas não vem de nós, vem de Jesus, e é isso que nos sustenta. Agora, irmãos, essa passagem, ela é um hino do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, à esperança. É um cântico de louvor a Deus por essa esperança, Jesus Cristo. E essa mensagem é para aqueles que têm essa esperança e que podem ser desafiados nessa noite, serão, a continuar colocando a sua vida nisso, nessa esperança que você tem em Cristo. Mas, irmãos, essa palavra também é para você que perdeu toda a esperança. Essa palavra é para você que já empreendeu seus esforços para conseguir superar certas coisas, resistir a certas coisas, e foi vencido por essas coisas. Essa palavra é para você que não tem essa esperança, mas que pode esperar que Deus vai falar com você, para que você abrace essa esperança e possa prevalecer como nós, apesar das lutas que, como você, nós também enfrentamos. Então, algumas características fundamentais da esperança que temos em Cristo, desse fio inquebrável, indestrutível, que é a esperança que temos em Jesus. Em primeiro lugar, a esperança cristã está para além das circunstâncias.
Não há circunstância, por mais difícil, por mais danosa, que nós possamos passar, que possa abafar essa esperança em nós. Essa esperança que temos em Cristo, ela ultrapassa as cordilheiras da dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida. Essa esperança que nós temos em Cristo, ela responde à desesperança no mundo. A desesperança no mundo que diz: agora acabou tudo, agora não tem mais jeito, agora nem você vai conseguir superar isso. E essa esperança em nós, que diz a nós o que nós dizemos às pessoas: vai dar, eu vou continuar, eu vou prevalecer, eu vou superar, o custo será alto, mas vale a pena depositar a minha esperança nesse Jesus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É a palavra do salmista. Esperar com paciência no Senhor nos faz vencer os diagnósticos, nos faz vencer as notícias de morte, nos faz vencer os prognósticos negativos. Esperar com paciência no Senhor nos faz superar até nossas próprias inseguranças e medos. Nós os sentimos, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo nos diz: espere em Deus, espere em Deus. E nós nos lembramos disso e dizemos: eu vou esperar em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Então, em nome de Jesus, eu estou aqui para te dizer que, apesar de todas essas circunstâncias difíceis, a esperança do cristão em Cristo é maior do que as circunstâncias, está para além das circunstâncias. Em segundo lugar, a esperança cristã está para além do tempo, porque tempo é tempo para nós, não para Deus. Para Deus o tempo é uma coisa que não existe. Deus não está subjugado ao tempo, Deus está para além do tempo. Nós estamos presos a tempo e espaço, Deus não. Deus está acima de tudo isso. Deus está livre de tudo isso. Deus não é subjugado por isso. Para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. Para Deus existe um eternamente agora. Isso é maravilhoso. Porque Deus já te viu entregando sua vida a Ele como Salvador e já escreveu o seu nome no livro da vida. Para Deus existe um eterno agora. Nós somos um instante. Nós estamos debaixo do nosso relógio, Deus não. Por isso a gente deve esperar em Deus. Porque Deus não foi, Deus não será, Deus é. E é eternamente. É por isso que a esperança cristã vence, inclusive, o tempo. Aquele paralítico no tanque de Betesda, por 38 anos, esperando o mover das águas por um anjo. Essa era a expectativa não só dele, mas de todos aqueles que ali estavam em Jerusalém. Aliás, o único milagre que Jesus realizou em Jerusalém. E esse homem espera ali por 38 anos. O que é que o faz esperar por tanto tempo? O que move esse paralítico quando vê a água se movendo uma vez por ano e se arrastava para chegar até a água, para tocar a água e ser curado, mas via na sua corrida pela esperança alguém chegar primeiro e tocar as águas e ser curado.
e ele ter que voltar para o seu cantinho, ano após ano. Jesus nem era nascido, e esse homem já esperava. A esperança em Deus vence o tempo. A esperança em Deus está para além do tempo. Esse homem multiplica dentro de si, surpreendentemente, a esperança de que esse ano não deu, mas ano que vem vai dar. Agora não foi, mas será. Deus ainda não me deu essa graça, mas dará. E ele nem podia imaginar a maneira como Deus faria isso. O próprio Deus vem em carne e osso, Cristo, em sua direção, e o cura. Por isso, não se deixe abalar pelo tempo. Não se deixe abalar por aquilo que você espera. Deus não se atrasa. Essa foi a lição aprendida por Marta, por Maria, irmãs de Lázaro, quando Lázaro já havia sido sepultado. E Jesus chega e elas vêm a Jesus com o mesmo discurso. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, se o Senhor tivesse vindo logo, se o Senhor tivesse chegado a tempo, se o Senhor não tivesse se atrasado. E a resposta de Jesus é: o teu irmão haverá de ressuscitar. E aquelas mulheres estão subjugadas ao tempo. Na cabeça delas é presente, passado e futuro. E elas estão falando com alguém que não está subjugado ao tempo. Quando Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar, Jesus estava se referindo àquele momento. Que elas pensam, não, eu sei que na ressurreição dos mortos, Marta diz, ele vai ressuscitar. Às vezes a gente fica achando certas coisas e a gente tem que deixar de achar. É só clamar ao Deus que está para além do tempo. E crendo que Deus nunca se atrasa. Eu conheço gente que esperou uma bênção de Deus por anos. E eu aguardo um agir de Deus em uma situação específica por anos. E eu vou continuar esperando. Eu vou continuar esperando. Dias atrás, meu coração ficou em apertos diante dessa situação. Eu fiquei mal por uns 2 dias. Mas logo me lembrei, como salmista, ó minha alma, volta ao teu sossego. Volta a descansar em Deus, espera em Deus. Na minha mente falando comigo mesmo, teu Deus já falhou contigo, teu Deus já te abandonou, teu Deus já deixou de fazer o melhor em tua vida. Recobrei o ânimo para dizer, eu vou continuar esperando, eu não sei quando, eu não sei como, mas eu vou continuar esperando no Senhor. A sua esperança em Cristo vence o tempo. Terceiro lugar, a esperança cristã não só está para além das circunstâncias, não só está para além do tempo, mas a esperança cristã está para além da razão. Os racionalistas ficam loucos com esse povo teimosamente esperançoso. Porque o cristão é teimosamente esperançoso. Hoje não dá mais, o cristão diz, dá. Esquece isso, o cristão diz, eu continuo esperando. Teimosamente esperançosos. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque a esperança frequentemente atropela a razão. Romanos 4,18 nos fala de Abraão. Romanos 4,18.
o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Que negócio é esse de crer contra a própria esperança? É crer contra a esperança racional. A esperança racional acaba. Os servos de Jairo o encontram no caminho com Jesus, dizem: "Ó, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre", e acabou. Ou seja, eles tinham uma esperança, enquanto essa menina estiver aqui, que esse Nazareno venha logo para operar um milagre na vida da menina. Essa é a esperança racional, que trabalha com essas categorias da nossa limitação. Quem somos nós para dizer a Deus o que, como e quando fazer? E Jairo começa a ver a sua esperança racional acabar. Mas Jesus diz: não temas, crê somente. A esperança cristã está para além da razão. Nós não temos, mas cremos que teremos. Nós não alcançamos, mas cremos que alcançaremos. É sempre assim. A realidade dura da vida grita nos nossos ouvidos: deixa isso para lá, esquece isso. E a gente continua esperando, porque não esperamos na vida, mas esperamos em Deus. Eu já ouvi de coisas que Deus fez e já vivi coisas assim, que desafiam a razão. Eu era adolescente, fazia parte de um conjunto, de um grupo, com outros 3 adolescentes, chamado Shalom. Primeira boy band que eu participei. Tenho foto desse grupo e não mostrarei nem por decreto. E a gente tocava nas igrejas, ia se apresentar nas igrejas, participar dos cultos. E nós fomos convidados para tocar em cultos na Igreja Batista de Acaú, na Paraíba, divisa com Pernambuco. E não tínhamos como ir, mas queríamos muito, desejo de servir a Cristo. E aí eu falei com o meu irmão mais velho, Abimael, e pedi a ele tinha um fusquinha, caindo os pedaços, só pela misericórdia. E falei com ele: a gente vai fazer um jeito de pagar gasolina, você leva a gente? Depois vai buscar. A gente ia ficar o fim de semana. Ele falou: tudo bem. E, irmãos, nunca vi aquilo, um fusquinha transformado em caminhão, porque caixa de som, é impressionante. Amarrando tudo. E alguns foram de ônibus e outros, na verdade, que era eu, fui de carro. E dá mais ou menos 1 hora e pouquinho até lá, de Recife, e o carro quebrou na estrada. Passou por barreira de policial, com aqueles negócios tudo em cima. Talvez hoje não aconteceria, mas se Deus quisesse. E aí o carro quebrou. Meu irmão desceu, mexeu e nada naquele motor, e mexe para lá, porque o Fusca é um carro que com um arame e um alicate você faz de tudo. Faz o motor do carro. E ele entrou embaixo do carro para ver o que era que estava acontecendo, e tinha lá um cabo que tinha soltado, e ele emendou aquilo lá, e nós entramos no carro e seguimos viagem. Quando chegamos lá em Acaú, ele pôs a mão no bolso e disse: minha carteira. A carteira, quando ele se abaixou, no movimento, saiu do bolso e a carteira ficou lá, no acostamento lá da pista. E a gente só tinha que orar, pedindo a Deus que ele não fosse parado por nenhum policial, como foi na ida. E, irmãos, acreditem se quiser, Deus está aqui, nós oramos para ele achar a carteira de novo. E ele voltou,
sozinho. E foi se aproximando da região onde o carro quebrou. Ele ia olhando para o acostamento, olhando para frente para o acostamento. E num dado momento ele passa no lugar e a carteira estava lá. Me lembro de uma situação, já pastor aqui em Santo André, uma senhora que ficou viúva. Ela tinha uma Kombi 68, uma folga de volante impressionante. O marido trabalhava como levando compras como é esse atacadão, era um dos pirueiros, irmão Adelcio, foi o primeiro velório que eu realizei na minha vida, foi do irmão Adelcio. Numa confusão de trânsito, ele acabou sendo atropelado por um caminhão, e ficou a irmã Maria com uma perua 68, um Chevette 78, com frente e traseira de 81. E ela precisava se desfazer daquele Chevette, os documentos estavam atrasados, foi no despachante, o despachante preparou lá e disse, olha, tem que fazer a vistoria no Detran. Quem vai fazer? O pastor. Porque ela não tinha ninguém por ela. E então eu fui no Detran, esperei na fila, veio o rapaz, nunca tinha passado por isso, inspeção de chassis, e ele tinha lá um espelhozinho assim, com uma haste, e ele colocou aquele espelho num buraquinho, assim, numa coluna do carro, e ele viu, olhou no motor, o número do chassis, aquela coisa toda, e aí disse para mim assim, veio para mim e disse, de quem é esse carro? Eu disse, olha, é de uma senhora que ficou viúva, o esposo trabalhava no atacadão, contei a história, eu sou pastor, eu estou tentando ajudá-la, ela precisa vender esse carro, e eu vim aqui a mando do despachante para que façam a vistoria. Ele disse assim, olha, o chassi desse carro está adulterado, lá na frente tem um número, aqui dentro tem outro número. Volta lá e fala isso para o despachante. E eu, inocentemente, entrei no carro, fui até ele, cheguei lá no despachante, ele falou que o chassi está adulterado. Como assim? Está adulterado. Ele falou, e o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim te entregar o papel e dar o recado. Era para você ficar preso. O carro é um cabrito. Congregação no Jardim Alzira Franco. Começamos com um núcleo de oração na casa do irmão Aloísio, que me deu o emprego de ajudante de pedreiro. Foi o primeiro trabalho que eu tive em São Paulo. A irmã Lila, que mudaram para esse bairro novo, e lá estávamos nós, começando aquele trabalho. Deus foi salvando vidas, o trabalho foi crescendo, a casa ficou pequena. E nós saíamos evangelizando pelas ruas daquele bairro no domingo à tarde, e aí eu vi, quase na esquina, um terreno com uma construção começada, 2 paredes na lateral, uma no fundo e uma no meio crescendo. Procuramos saber, porque tinha uma placa, vende-se. E as pessoas nos disseram, aqui ia ser uma padaria, ia ser uma farmácia. De um lado a padaria, do outro lado, mas deu tudo errado e eles abandonaram, querem vender. Eu disse aos irmãos ali do evangelismo, vão entrar dentro desse terreno, porque a Bíblia falou com Deus falou com Josué, aquele negócio de pôr a planta do pé. Eu acho que se serve lá para Canaã, deve servir aqui para Alzira Franco também. E entramos naquele terreno cheio de mato, sujeira de cachorro, e entramos ali, fizemos um círculo e oramos a Deus, pedindo aquele terreno. Irmãos, à noite, no culto, na igreja, um irmão me procurou. Ele disse assim, pastor, eu soube do terreno que vocês estão querendo comprar lá. Eu disse, nós estamos orando. Ele falou, pois pode comprar, que o dinheiro já está garantido para isso, uma bênção que Deus me deu para dar para vocês, nós compramos o terreno. Hoje existe uma igreja lá, organizada, pastor Helenildo, o trabalho de Deus sendo feito. E eu digo tudo isso, irmãos, para a glória do Senhor. Porque se Deus é assim, vale a pena esperar. Então, quando você se vir diante de situações densas, de nuvens
densas no horizonte da sua vida, diga no seu coração: eu vou esperar em Deus e somente em Deus. A esperança cristã, em quarto lugar, está para além dos desafios. Aliás, a esperança cristã existe uma razão direta: quanto maior o desafio, maior a esperança. É assim. Quanto maior a dificuldade, maior tem que ser a nossa resposta de esperança. E vou dizer uma coisa: o desafio é que estimula nossa esperança. Sem desafio, a gente não espera em Deus. Quando tudo está ao nosso alcance e é fácil, a gente não espera em Deus. A gente teima em confiar em nós mesmos. Mas a esperança é essa capacidade de confiar, apesar dos desafios. Cremos nisso. A esperança cristã, eu creio que é o hino que nós temos que cantar na hora da agonia. É o hino da agonia, ou o hino no meio da agonia. E nós devemos louvar ao Senhor. Eu li sobre esperança, que a esperança é a pérola da ostra da vida. Eu achei isso lindo. A esperança é a pérola que a ostra da vida produz. E no enfrentamento da crise, a gente vai esperando em Deus, confiando em Deus, apesar de tudo. É como ir ao barbeiro. Os irmãos aí que costumam fazer a barba no barbeiro, deitam lá, ele deita aquela poltrona, põe aquele produto, aquela espuma no rosto do camarada, faz lá um processo, e ele pega uma navalha, uma lâmina novinha, e ele começa a fazer. E tem gente que até dorme, ronca, desculpa eu falar a descrição, baba, com um homem com uma navalha no seu pescoço. Ora, se nós seres humanos somos capazes de dormir em situações tão perigosas, e se o cara tem um ataque epilético ali na hora? Então não abra os ouvidos para o coral do pessimismo. O desafio, ou os desafios, são o adubo da nossa esperança. Olha bem, Jesus morreu, foi colocado num túmulo. A racionalidade desafiava, dizendo: daí ele não sai. Mas a esperança dizia: daí ele vai sair. 3 dias depois, a esperança venceu o desafio. E esse Jesus, que ressuscitou ao 3º dia, é o mesmo que há de nos ressuscitar no último dia. Por isso nós podemos esperar nele. Porque hoje nós só temos esperança porque Jesus ressuscitou. Podemos crer, podemos cantar que porque Ele vive, posso crer no amanhã, que Ele ressuscitou. Eu posso esperar nele, porque aquele que venceu a morte, em mim, pode vencer muitas coisas. Mas por fim, a esperança cristã está para além do aqui e agora. A esperança cristã é uma ponte entre o presente e o porvir. É uma ponte entre o impossível e o possível. É uma ponte entre a maquete, entre o projeto e a construção concluída, final.
A esperança cristã é uma ponte entre o terreno e o celestial. A esperança cristã é uma ponte entre o etéreo e o eterno. É uma ponte que está entre o aqui e agora e o ali e além. É uma ponte que está entre a terra e o céu. É uma ponte que está entre, como Paulo disse no texto, as aflições deste tempo presente e a glória futura. A esperança é essa ponte construída por Deus para nós. Paulo disse nesse texto que lemos, a criação está gemendo como que com dores de parto. Eu estava assistindo a reportagem ontem sobre os 10 anos da tsunami no Japão. Passaram-se 10 anos, mas nesses 10 anos, quantas outras coisas absurdas aconteceram. E quem diria, irmãos, que nós estaríamos vivendo uma pandemia. Uma coisa que ganhou o mundo, estremeceu o mundo, desajustou o mundo. Mas Paulo fala desse espaço entre as aflições do tempo presente e a glória que em nós há de ser revelada. Nós vivemos aflições no presente. Eu nem preciso perguntar para o pessoal lá de cima, os irmãos aqui atrás e vocês, ou você que nos acompanha agora. Nós vivemos aflições no presente, mas nós temos uma esperança em Cristo. E isso nos leva à glória futura. Isso nos leva a confiar de que esse negócio vai passar. Que nós vamos estar no céu. E tudo vai passar. Se você está esperando uma vida tranquila e sossegada nessa terra, eu vou pedir a você para sentar de novo e fique esperando sentado. Não vai ter. Mas se nós esperamos uma vida quieta e sossegada na glória eterna, então olhe para cima, porque está quase chegando. Olhe para cima, porque os sinais são claros e evidentes de que essa glória futura está bem perto de nós. Quando eu olho para a aflição do tempo presente, o que eu vejo? Pandemia. Eu vejo a questão política na nossa nação, uma bagunça. Eu vejo o judiciário na nossa nação, tudo bagunçado. A situação econômica, os milhões de desempregados, os hospitais enchendo. Cada vez mais gente adoecendo, famílias sofrendo. Houve um anúncio do pessoal que fabrica caixões, que eles estão tendo dificuldade já para fabricar em tempo hábil, porque a demanda aumentou sensivelmente. Quando eu olho para o presente, o que eu vejo é caos. Mas quando eu ando pela ponte da esperança em Cristo, o que eu vejo é a glória. Está chegando, estamos perto, está chegando. Agora, como é triste uma pessoa que não tem esperança. É só as aflições do tempo presente. Mas eu e você, que temos essa esperança, somos cidadãos do futuro. Por isso Paulo chamou esse tempo presente de leve e momentânea tribulação, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por isso o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 6, versículo 19, que a nossa esperança é como uma âncora que está fincada
no céu, lá onde Cristo habita, e a âncora nos mantém ancorados. A tempestade é tremenda, mas nós estamos ancorados lá, pela esperança. É por isso que nosso irmão Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Combustível para a nossa vida é essa esperança. Está difícil agora? Eu sei. Vai ser difícil a gente se despedir de vocês hoje à noite, como foi de manhã. Mas há um lugar para onde nós vamos, onde não haverá despedidas, onde não haverá adeus. E isso enche o nosso coração de alegria, através dessa ponte chamada esperança, que não mantém nossos olhos no caos, mas mantém os nossos olhos na glória. Um pastor foi acometido por câncer, e já num estágio bem avançado da enfermidade, já tendo sido desenganado pelos médicos, pediu para ir uma vez mais ao culto, para falar ao seu amado rebanho. E ele, muito fraquinho, sendo amparado por pessoas, se colocou lá no púlpito e começou a falar. E ele disse basicamente o seguinte: Deus é poderoso para me curar. E se Ele me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não quiser me curar, então eu é que verei a glória de Deus. Vai passar, gente. Vai mais um tempo e nós veremos a glória de Deus. A pandemia vai passar, mas outros flagelos da humanidade virão. Mas haverá um dia em que nós vamos ver a glória de Deus. Por isso, mantenha firme a sua esperança. Ela é um fio fininho, mas muito precioso, o fio dourado que nos sustenta, porque essa esperança está em Cristo Jesus. Por isso você podia orar comigo agora. Você podia buscar a Deus comigo agora. Você podia dizer a Deus o que é que te inquieta. Você aí em casa, curva a sua cabeça, por favor. Diga a Deus o que te rouba a paz. Diga a Deus o que te dá medo. Diga a Deus o que te preocupa. Fale com Ele agora. Enquanto eu preguei, eu sei que situações, pessoas vieram à sua mente. Então cruze a ponte da esperança. Chegue ao trono da graça, por Jesus Cristo. Entregue a Deus isso. Ou renove a sua confiança nele. De que não é não. É um ainda não. É um espere um pouco mais. Mas continue esperando. Continue confiando. Continue crente. Tem alguém aqui que precisa de oração? Eu já sou crente de Jesus. Eu preciso de oração. Deus tem falado hoje à noite ao meu coração. Eu peço a você que se coloque em pé, em nome de Jesus. Se é você essa pessoa que precisa, foi tocado, foi movido por Deus, que foi empurrado por essa esperança a
continuar confiando. Fique em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos filhos dessa esperança que não morre, dessa esperança que é Jesus. Você aí na sua casa, coloque-se em pé também, curva a sua cabeça em pé. Isso é um ato de se dispor ao Senhor. E nós vamos orar por você. Eu peço ao pastor Josué, por favor, que faça essa oração. Mas antes, se você não é crente em Jesus, você não conhece esse Deus poderoso, então entregue sua vida a Jesus. Deixe-nos saber disso. Escreva aí: eu entrego minha vida a Jesus, eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus. Escreva no chat do YouTube ou do Facebook, essa palavra foi para você também. Entregue sua vida.